Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, sou discente do programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia da UFMG e hoje eu vou apresentar para vocês um assunto muito interessante e muito atual, que é a microbiota intestinal. São nossos parceiros microbianos. Há mais de 2000 anos atrás, o grego Hipócrates, o pai da medicina, afirmou que todas as doenças começam no intestino. E desde essa época, o homem vem estudando o trato gastrointestinal. Hoje sabemos que o intestino é nosso segundo cérebro, com seus 100 milhões de neurônios intestinais. Sabemos também que no intestino que estão cerca de 80% das células do sistema imunológico. E mais recentemente foi comprovada a participação de mais um componente do trato gastrointestinal, que é um importante regulador da nossa saúde, né? Os trilhões de micróbios do nosso intestino, que é a microbiota intestinal. Mas afinal, o que é a microbiota intestinal? É a coleção de bactérias, fungos, vírus, protozoários que vivem no nosso trato gastrointestinal em simbiose, ou seja, em uma relação mutuamente benéfica. É estimado, né, que haja cerca de 10 elevado a 14 células em nossa microbiota intestinal. Isso é 10 vezes a mais do número de células que nós temos em todo o nosso corpo. Aqui nessa figura, né, um tecido intestinal, a gente consegue ver essas células, os enterócitos, eles têm uma borda em escova, né, com uma densa matriz de vilosidades aqui nessa superfície apical. Né? Outro tipo celular são as células caliciformes, elas têm a morfologia de um cálice e justamente, né, pela contínua produção e acúmulo de vesículas com uma secreção glicoproteica, composta principalmente por mucina, também nessa região apical. Né? Então, ela é distribuída, né, entre esses enterócitos e, por produzir essa grande quantidade de muco, ela tem como função, né, lubrificar e proteger esse epitélio intestinal, né? E essas mucinas, elas vão formar uma barreira física nesse epitélio, ajudando a conter essas bactérias, né, esses micróbios comensais no lumen do intestino, impedindo então sua adesão às células ou a permeação entre essas células. Quando ocorre um desbalanço desse ecossistema, porque esse cenário que eu demonstrei para vocês é o cenário ideal, né? Agora, quando ocorre um desbalanço, né, desse ecossistema entre micro-organismos benéficos e maléficos, e aí uma relação disfuncional se instala, essa condição é chamada de disbiose. Nesse cenário, metabólitos liberados pela microbiota, né, vão causar um aumento da permeabilidade desse tecido intestinal, né, promovendo então um meio para a translocação dessa microbiota intestinal e de seus metabólitos por entre as células, né, alcançando outros tecidos e a corrente sanguínea sistêmica, o que propicia a atuação dessa microbiota, né, desses metabólitos em outros sistemas corporais, como o cardiovascular, por exemplo. E o que pode causar disbiose, então? Né? A composição da microbiota intestinal ela pode sofrer variações de acordo com alguns fatores, né? Como genética, o exercício físico, o uso de medicamentos, idade, dieta, fatores ambientais. Vamos entender como que isso ocorre, então? O nosso trato gastrointestinal, ele é todo colonizado. Cerca de 90 a 95% desses micro-organismos se encontram no intestino, mais especificamente no cólon. O estômago e o intestino delgado, eles são mais espaçadamente colonizados, né? E essas espécies, né, elas são já descritas, né, elas são encontradas naturalmente nesse trato gastrointestinal, né, o que é totalmente normal, né, como eu disse, é uma relação mutuamente benéfica. E essa microbiota, ela começa a ser formada desde o nascimento.
e logo já é afetada pelo tipo de nascimento, pelo tipo de parto pelo qual essa criança vai vir ao mundo, né? As crianças nascidas por parto normal, elas possuem abundância de lactobacilos nos primeiros dias de vida, refletindo a alta concentração dessa espécie na vagina da mulher. E de forma contrária, bebês nascidos por cesárea têm depressão e atraso na colonização pelo gênero Bacteroidetes e possuem colonização excessiva por bactérias anaeróbias facultativas como Clostridium. Já nos primeiros estágios de vida da criança, geralmente o intestino ele é pouco colonizado, tem baixa diversidade e é dominado por geralmente os principais filos, né? A quitinobactéria e proteobactéria. No primeiro ano de vida dessa criança, a composição ela já é parecida com a de um adulto, porém ainda tem algumas particularidades. E aos 2 anos e meio, a microbiota já é considerada equivalente à de um adulto. Em contraste, né, ao comparar a microbiota de uma população jovem com uma população idosa, a gente vai ver que essa população idosa ela apresenta redução de diversidade e também exibe grupos específicos de micro-organismos, né, como o aumento de anaeróbios facultativos, como, por exemplo, a Escherichia coli, e aumento em um rearranjo, né, uma redução de espécies produtoras de butirato, como o Faecalium bacterium, por exemplo. O butirato, ele é um ácido graxo de cadeia curta, ele possui grande importância metabólica e para a imunidade do nosso corpo, né? Então, uma redução não é algo benéfico para nós. E agora que a gente entendeu que a microbiota existe naturalmente no nosso corpo e que ela é modulada também naturalmente com o passar dos anos e com as experiências que estamos, né, inseridos, vamos entender então quais são os outros fatores que também interferem com a microbiota intestinal ao longo da nossa vida. Vamos começar com a nossa alimentação. O estilo alimentar do povo ocidental é muito baseado em altas taxas de gordura, carne vermelha, baixa ingestão de fibras. Vários estudos fazem um link para esse tipo de alimentação com a inflamação, diabetes, riscos cardiovasculares, obesidade e síndrome metabólica, né? E de igual maneira também é relacionado a efeitos negativos sobre a microbiota. Estudos também demonstram uma redução na diversidade e riqueza dessas espécies, né? Existe uma abundância do filo Firmicutes e uma redução do filo Bacteroidetes, né? Outra característica observada é um aumento da endoxemia. O que é isso? Isso é um estado caracterizado pela redução da barreira intestinal e aumento de lipopolissacarídeos bacterianos. O que é isso? São metabólitos advindos dessa microbiota intestinal, né? E aumentando a sinalização inflamatória. Ou seja, o que é essa endoxemia? É um aumento do status inflamatório desse indivíduo. Já a dieta mediterrânea, ela vai se referir a um tipo de alimentação baseado em gorduras benéficas, alto consumo de fibras vegetais e frutas, pouco açúcar e carne vermelha. Essa é considerada um tipo de alimentação mais saudável e é relacionada ao aumento de espécies produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Lembra que eu conversei com vocês? Que ele é bem importante para a nossa imunidade, né? E também um perfil de micro-organismos relacionados a uma redução de eventos cardiovasculares. Outro fator importantíssimo a ser considerado é o uso de medicamentos, principalmente os antibióticos. Eles são a classe que mais altera a microbiota intestinal. Alguns estudos citam que a microbiota, após o uso de um antibiótico, ela não volta totalmente a ser o que era antes do uso, né? Além do risco de resistência bacteriana, micro-organismos benéficos ao nosso organismo, eles vão ser eliminados. O uso de antibióticos, né,
desenfreadamente causa uma grande desbiose intestinal e predispõe o intestino por uma colonização por Clostridium difficile, por exemplo, que uma vez instalada e proliferada é uma infecção de difícil manejo. Eu vou deixar claro aqui que os antibióticos são medicamentos muito úteis, muito importantes, que eu não estou desencorajando o seu uso. Muito pelo contrário, né? Quando bem indicado, o benefício supera o seu risco de utilização. E nessa parte eu chamo a atenção para o uso indiscriminado de antibióticos, né? Que agride o nosso corpo sem uma real necessidade do seu uso, e é aí que está o problema. Mas um fator externo que afeta a nossa microbiota é o estresse. O nosso sistema nervoso e o sistema gastrointestinal têm uma comunicação muito íntima, né? Como eu citei anteriormente, nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E essa conexão é denominada eixo cérebro-intestino. E hoje, diversos estudos demonstram a implicação da microbiota intestinal em doenças neurológicas e psíquicas, né? Como depressão, ansiedade, doença de Parkinson, Alzheimer. É difícil falar o primeiro, né? O que ocorreu primeiro, né? Se foi o estresse que levou a uma desbiose ou se foi uma desbiose que gerou o comportamento estressado, ansioso. Mas na literatura é demonstrada a associação entre depressão e estados alterados da microbiota intestinal e motilidade intestinal, bem como um estado de inflamação gastrointestinal, né, um estado crônico de inflamação, né, o que pode induzir um comportamento ansioso e alterar o sistema nervoso desse indivíduo. A posição geográfica que estamos também corrobora para perfis alterados de microbiota intestinal. Um estudo comparativo da diversidade e composição da microbiota intestinal comparou 3 grupos. Uma população caçadora da Tanzânia, fazendeiros tradicionais ou pescadores de comunidades locais africanas, um grupo representativo da dieta americana, né, ocidental e industrializada. O primeiro grupo dos caçadores come peixes, plantas, castanhas, mel, o que for possível para sua subsistência. Porém, é um grupo que sofre com várias infecções gastrointestinais e parasitas. Né? Além disso, eles não têm acesso a cuidados médicos com facilidade, nem a medicamentos. Né? Eles possuem altíssima diversidade de micro-organismos considerando microbiota intestinal. O grupo dos agricultores é similar à alimentação da era neolítica, onde as pessoas cultivavam seu próprio alimento domesticamente, criavam animais para alimentação e etc. Eles também possuem uma alta taxa de micro-organismos, menores do que os indivíduos caçadores, mas ainda assim bastante alto. E por último, o grupo correspondente às cidades metropolitanas industrializadas, com alimentação baseada em proteína, gordura e açúcar, uso de antibióticos e outros medicamentos. Eles apresentaram a mais baixa diversidade microbiana em comparação aos outros grupos. Um outro fator importante é a atividade física, que além de trazer uma qualidade de vida, promover um status anti-inflamatório, aumentar a neuroplasticidade, também faz parte dos fatores positivos de influência para a microbiota. Já foi sugerido, né, até o termo eixo músculo-microbiota devido à forte influência exercida. Alguns modelos murinos comparam animais sedentários e ativos fisicamente, né, e demonstraram um aumento de diversidade microbiana para o grupo ativo, né, como uma abundância de lactobacilos, enterococcus faecium e redução do filo Tenericutis. Outro estudo bem interessante compara animais com alto consumo de gorduras, né, porém fisicamente ativos, demonstrando que o exercício não só reverte a desbiose intestinal causada pela má alimentação, bem como causa mudanças nos filos Firmicutes, Bacteroidetes, Tenericutis, na mesma magnitude causada pela alimentação gordurosa, né? E havendo também um aumento de diversidade. E
existem algumas formas de se manipular a microbiota intestinal. Vou citar 3 formas hoje, começando pelos probióticos. E o que é um probiótico? Né? Probióticos são micro-organismos vivos que, quando a gente administra em quantidades adequadas ao indivíduo, eles vão conferir um benefício à saúde desse hospedeiro, né? E como eu estava dizendo, eles causam benefícios por meio de 4 formas principais: interferência, né, com outros patógenos, melhora da barreira ah, intestinal, imunomodulação, produção de neurotransmissores. Né? E a partir desses mecanismos, alcança-se o efeito desejado: a melhora imunológica, a redução da permeabilidade intestinal. Né? Então, entender como funciona o mecanismo da microbiota intestinal no hospedeiro é super importante para criar estratégias de manipulação da microbiota intestinal. Aqui eu deixei alguns exemplos que provavelmente são comuns para vocês de probióticos, né? O kombucha, o kefir e esses 2 últimos opções industrializadas, né? O Activia e o Yakult. Continuando, agora falaremos dos prebióticos, agora com E. Cuidado para não confundir. Muito se tem, né, investido na busca de nutrientes que têm uma capacidade seletiva de modificação favorável nessa microbiota intestinal, especialmente aumentando a quantidade de bifidobactérias e lactobacilos. O que são os prebióticos, então? Eles são ingredientes, né, componentes alimentares, né, deixei alguns exemplos aqui, que após fermentados, promove mudanças na composição e ou atividade de bactérias gastrointestinais, conferindo, então, esses benefícios para a saúde do hospedeiro. Então, todos esses componentes alimentares nós vamos conseguir com uma alimentação saudável. Isso tudo aqui vai estar disponível para a gente em frutas, legumes, verduras e cereais. Estudos demonstram que camundongos obesos tratados com prebióticos, no caso desse estudo, foi a oligofrutose, apresentam redução na concentração plasmática de LPS, que é um metabólito advindo da microbiota intestinal, e citocinas, além de menor expressão hepática de marcadores de inflamação e de oxidação, né? E associaram a redução da inflamação, né, com também aumento da integridade do epitélio intestinal, melhor permeabilidade, né? Como a gente já tinha conversado, isso impede da translocação das bactérias, né, para chegar até a corrente sanguínea ou outros tecidos. A última intervenção que eu vou citar para vocês é o transplante da microbiota fecal. Ele é feito em humanos, inclusive é feito no Hospital das Clínicas da UFMG. E o que é esse transplante fecal? É quando se administra uma solução fecal, que é advinda de um doador, para um receptor, com o objetivo de curar alguma doença pela modulação da microbiota intestinal. E como isso funciona? Seleciona-se um doador que não tem doenças autoimunes, metabólicas, e que vai ser testado para alguns patógenos, né? Como se fosse uma triagem para uma doação de sangue. Essas fezes são preparadas e depois esse preparo é administrado nesse receptor, principalmente por meio de colonoscopia. O único uso atualmente aceito para essa técnica em humanos é para tratar infecções refratárias ou recorrentes por Clostridium difficile, né, que é uma infecção com manejo muito complicado. Né, e após o transplante, o paciente tem uma melhora considerável. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre microbiota intestinal. Eu gostaria que vocês fixassem que a microbiota intestinal é um sistema muito complexo, como vocês puderam ver, estão vendo aqui, afetado por vários fatores externos e que faz parte da nossa saúde.
Por isso é importantíssimo termos uma alimentação saudável, principalmente, não fazer uso indiscriminado de medicamentos, cuidar da nossa saúde mental, sempre lembrar que a microbiota tem uma contribuição para várias doenças, como vocês estão podendo ver aqui embaixo. Vocês vão se aprofundar ainda mais nas patologias, né, relacionadas a isso, mas inúmeras doenças, incluindo, por exemplo, cardiovasculares, né, aqui eu puxo um gancho, né, que inclusive é meu objeto de pesquisa no doutorado, né, onde eu vejo influência dessa microbiota intestinal no sistema renina-angiotensina e no infarto agudo do miocárdio, né, mas também tem outros sistemas envolvidos, né, como eu já tinha citado para vocês, depressão, ansiedade, obesidade, doenças intestinais, enfim, né, também são modulados pela microbiota intestinal. O nosso sistema imune, ele também é super interligado, né, e prejudicado numa situação de desbiose. Então, vocês pensem, né, imaginem como o sistema imune, ele é importante numa situação de um paciente com COVID, por exemplo, né. Então, eu gostaria que vocês guardassem com vocês a importância de se cuidar bem da microbiota intestinal para estarmos bem por completo. Aqui eu deixo o meu e-mail. Sintam-se à vontade para tirar dúvidas, trocar ideias. E muito obrigada pela atenção de vocês.